Oi, gente. Bom dia. Hoje é domingo. Hoje é dia 21 de junho e são 6h40 no momento. E eu já tô aqui pra começar a estudar, porque hoje eu queria estudar 6 horas. Não sei se eu vou conseguir, mas essa é a minha intenção. Eu comentei com vocês no último vídeo que eu ia dar uma olhada, sempre dou uma olhada lá no PCI Concursos, né? Pelo menos 2 vezes por semana, uma vez por semana. E aí eu dei uma olhada e vi um principal. E eu me interessei em fazer, gente, porque eu senti que nas 2 últimas provas que eu fiz valendo, que eu tinha muita vontade de passar, que eu tive muita dificuldade com ansiedade. Fiquei extremamente ansiosa com as provas. Então eu resolvi fazer esse para mim trabalhar essa questão da ansiedade. Se passar seria assim um bônus maravilhoso, mas eu acho que não vai dar para passar, porque assim, é um assunto que eu nunca vi, que eu não tive contato, é fora da minha área, então eu acredito que eu vou ter bastante dificuldade. Mas aí eu já dei uma olhada no edital, já pedi para o Gemini, copiei o conteúdo programático, pedi para o Gemini criar para mim tabelas, né, de estudos, e aí ele criou. Aqui tem de segunda a domingo, não, de sábado, de domingo a sábado, na realidade, não. Eu pedi para ele criar. Eu não vou deixar nenhum dia de descanso, gente, porque tá em cima. A prova já é agora em julho, dia 26 de julho, então eu tenho 35 dias, né, para estudar um assunto que eu não tenho domínio, não tenho conhecimento, não tenho contato, e eu não quero ir mal na prova, né? Apesar de ter uma prova mais assim, para trabalhar essa questão da minha ansiedade, eu não quero, tipo, ir muito mal na prova. Eu quero, pelo menos, ir bem, na medida do possível. Então, eu vou começar a estudar hoje, mas antes, eu vou fazer meu devocional. Eu faço meu devocional quase todos os dias. A maioria dos dias eu gosto de manter esse compromisso com o devocional. Então, eu vou começar com ele. Pretendo gastar aí esses 15 minutinhos que tem para as 7 horas fazendo devocional. E em seguida, eu já vou para o estudo. Hoje, eu vou fazer o cálculo da quantidade de horas que eu vou estudar. Isso não ocorre quando eu estou estudando sem edital, né? Mas eu tenho só 35 dias, então tenho que organizar meu tempo de forma que dê para me aproveitar o máximo possível. Eu uso o YPT, aquele aplicativozinho que é grátis, para ele fazer esse cálculo para mim. E vou separar também umas questões da banca. Eu já fiz impressões de algumas provas, gente. Também, porque essa banca eu nunca nem tinha ouvido falar nela, nem conhecia essa banca. Então, eu fiz aqui algumas impressões. Eu fiz de 1, 2, 3, 4, 6 pontos. Vou começar, eu tô pensando em todo domingo responder uma, vou contar quantos finais de semana eu tenho. Pra mim intercalar, eu acredito que eu vou ter que resolver uma no domingo e outra na quarta, ou eu deixo pra resolver na sexta. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda, mas eu já tenho essas 6 provas impressas e existe mais provas lá no PCI, caso eu precise. A minha impressora, gente, ela é a laser. Eu acho que tá acabando o toner e ela ficou assim, algumas impressões, mas eu não ligo muito. Então, bora começar. Vamos estudar.
assim, tá só com uma hora de aula de língua portuguesa e eu tô morrendo de sono. Eu não sei por quê, mas assim, e sei, né? Porque o assunto é verbo. Eu tô aqui, gente, que não aguento. Não sei se eu tomo Red Bull ou se eu tomo outra xícara de café pra aguentar mais uma hora de verbo. Mas é isso, a gente tem que enfrentar a vida do concurseiro a esse. É um vale de lágrimas. Vou aqui continuar firme, terminar essas 2 horinhas de língua portuguesa, porque eu quero fazer um simulado hoje para mim poder. Também foi uma das orientações lá que o Gemini me deu, para me ver o que é que eu tenho que melhorar e ver também como é que a banca cobra, né? Também tenho que separar umas questões lá no que concursos, para mim poder também ficar respondendo, né? Ficar fortalecendo e conhecendo mesmo como é que a banca trabalha. Então é isso, gente, só para comentar com vocês esse sono. Gente, eu sinto tanto sono e eu acabei de tomar uma B12 para ver se me dou uma animada, né? Dou uma melhorada. Mas vamos lá, vamos continuar. Oi, gente. Enfim, consegui completar as 2 horas de língua portuguesa. E, ai, gente, eu achei difícil hoje, não vou mentir. Eu não sei, assim, língua portuguesa me cansa muito, mas enfim, eu consegui. São exatamente 10 horas. Eu só consegui agora às 10. Tomei um Red Bullzinho. Fui atrás do café, já tinha acabado. E eu não queria perder tempo fazendo café. Então, coloquei aqui na garrafa, gente, porque eu não consigo beber uma lata, tipo assim, de uma vez ou rápido, né? Eu demoro. Aí eu coloco o gelo e coloco a Red Bull aqui e fico tomando no decorrer do dia ou do que eu vou estudar, né? Agora eu vou parar. Vou dar uma olhada nas meninas lá no VLN. Elas vão jogar, nem lembro com quem é hoje. Eu sei que ontem foi com a China e elas estão invictas até agora. E vou separar umas questões lá no que concurso, como eu comentei com vocês. E à tarde eu vou ver informática. Eu tenho que ver hardware, CPU, RAM, ROM, cache, HD, SSD e placa-mãe. Eu não sei se eu vou levar 2 horas ou se eu vou conseguir estudar 2 horas de informática, visto que português eu acho muito mais agradável e tive essa dificuldade, mas eu vou tentar ver o máximo que eu conseguir. E se eu conseguir também ver em menos de 2 horas, que bom, né? E aí, depois de informática, gente, é que eu vou fazer o simulado. Eu não sei se isso é uma boa. Eu acho que eu deveria ter feito o simulado antes, com a cabeça mais fria, né? Pra me ver como é que. Pra mim fazer um diagnóstico mais preciso. Se quando eu terminar a informática eu ver que eu não estou bem, que eu acho que não vale a pena fazer o simulado, então eu vou deixar o simulado para amanhã já, pra me fazer a primeira coisa do dia, né? Então, é isso. Vou lá ver as meninas e depois vou preparar o almoço. Eu só retorno no período da tarde, gente, porque aí eu vou preparar o almoço, almoçar, descansar um pouco e voltar para ver informática. Eu não sei se eu volto às 13 horas ou se eu volto às 14 e puxo até o comecinho da noite, mas é isso por enquanto, tá bom? Então vamos lá ver as meninas.
Oi, gente, boa tarde. São exatamente 13h26. Eu resolvi começar agora esse segundo bloco, agora à tarde, resolvendo logo um simulado, porque eu tô com medo de deixar o simulado para o final do dia e ficar muito cansado, com a mente muito cansada, e aí não render ou ir muito mal, ou não conseguir fazer o diagnóstico de forma correta. Então, eu vou fazer o simulado agora, começar com o simulado, e depois eu vou para a informática. Então, é isso, bora lá. Gente, passada. São 2h52. Vou mostrar aqui para vocês. E simplesmente acertei só 15 questões. Eu sabia que eu não iria bem, mas eu esperava que eu acertasse pelo menos umas 20 questões, de 40, né? São 40 questões, eu acertei só 20. Só 15. Eu queria ter acertado pelo menos 20 para ser o primeiro simulado. E aí, tô passada e arrasada, né? Mas é isso, eu já esperava que não fosse assim um bom rendimento. Tava aguardando que não seria um bom rendimento, mas não esperava que fosse tão ruim. Então, eu agora, se eu tivesse deixado pro final do dia, tivesse tido esse rendimento, eu ia achar que talvez fosse por conta do cansaço e tal. E não foi, né? Então, eu vou estudar informática. E é isso, gente. A realidade nua e crua. Ai, gente. Que é isso? Mas vamos lá, né? Desistir pra quê? Bora lá.
Pessoal, eu vou ficando por aqui, vou encerrar o vídeo, porque basicamente eu vou assistir mais 3 aulas de informática, vou assistir uma e vou assistir mais 3. Eu tô gostando da didática do professor do Gran Cursos. Eu já havia assistido aula de informática do professor com estratégia com cursos e não tinha gostado da didática, eu preferi ler o PDF, mas absorvi muito pouco. Então, eu vou continuar aqui assistindo essas 3 aulas, estão em média 30 minutos cada aula. E aí, quando eu concluir, eu vou resolver questões de língua portuguesa e de informática da banca, né? Específico para mim, me ambientando mais com a banca. E vou deixar para corrigir meu simulado, tipo assim, questão por questão, vendo quais foram os meus erros, se foi falta de atenção, se foi por questão de conhecimento, em que é que eu tenho que focar, o que é que eu tenho que ver, o que é que eu vou dar prioridade. Vou fazer esse diagnóstico, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia de estudos de hoje. E se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!